Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Atualizamos ontem, hoje é o mais completo, tem agora de tarde um e à noite tem o estendido. Quinta-feira, mesma situação, segunda, quarta e sexta é o Peter, o vídeo dele já está aqui, mais voltado para Santa Catarina e os outros voltados para o Brasil como um todo. Aqui tem um vídeo específico da Laninha, mas todo o vídeo do Cone Sul a gente fala sobre a Laninha, pelo menos o andamento dela. Então vamos agora à previsão para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Antes de começar, vamos só mostrar aqui a imagem de satélite, onde nós temos aqui ó, nós temos aqui a imagem de satélite mostrando que uma grande massa de ar mais seco pegando boa parte do país. Alguma nebulosidade aqui no Rio, São Paulo, Curitiba e litoral norte de Santa Catarina. Nessa faixa aqui por causa do vento frio e úmido vindo do ar frio que está sobre aqui a região sul. E também algumas áreas de chuva aqui no norte do país, mas grande parte do país, aqui também Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, com tempo seco. E voltando aqui agora para a previsão propriamente dita, nós temos o quê? Aqui, ó, o reflexo está isso aqui, ó, toda essa área em branco aqui do mapa é onde não tem previsão de chuva. Alguns pontinhos de chuva aqui em algumas áreas do oeste da Bolívia, região próxima da cordilheira, também aqui na pré-cordilheira, na região entre a selva e a cordilheira no Peru. No Peru, só aqui na parte norte do país, aqui pode ter algumas pancadas isoladas, na selva equatoriana, e melhora um pouco nos países que fazem fronteira com o norte do país. A Colômbia também, pouca chuva, pancadas sim isoladas, o centro-norte do Amazonas, talvez alguma coisinha isolada ali na região de Manaus, mais na parte norte e noroeste do Amazonas, Roraima também com algumas pancadas de chuva, principalmente mais aqui ao norte, mas mesmo todo o estado, incluindo a capital, Boa Vista, e aqui nos países que fazem fronteira com o Brasil, desde as Guianas, Suriname até a Venezuela e já enfraquecendo da Colômbia em direção ao Peru e indo até a Bolívia, sendo que nessa área aqui tudo seco. Toda a costa pacífica aqui, tempo seco. Na foz do Amazonas algumas pancadas, podendo pegar a região de Belém, e no Pará também, mais aqui a parte norte do Pará, que é o normal agora nessa época do ano. Do centro do Pará para baixo, tempo seco, toda a parte sul, sudoeste do Amazonas, tempo seco, Acre também, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, boa parte de Minas, São Paulo, tudo tempo seco na região. Nessa área em vermelho aqui, no norte do Pará e no norte de Roraima, pode ter alguma pancada forte entre hoje ou amanhã. Aqui a gente vê bem detalhadamente, aqui ó, toda essa área central do país, tempo seco e com umidade baixa. A umidade pode chegar entre 10% e 20% nas horas mais secas. No sudeste, o litoral de São Paulo, o estado do Rio e Espírito Santo é onde a nebulosidade é mais constante, alterna mais entre nublado, aberturas de sol, nublado, alguma garoa, algum chuvisqueiro em todo o litoral paulista. Talvez até pegue um pouquinho aqui da região da Grande São Paulo, alguma nebulosidade, de repente uma alternância entre nublado, aberturas de sol, nublado, eventualmente alguma garoa, algum chuvisco, principalmente na parte da Grande São Paulo, voltado para a Serra do Mar em direção ao litoral. O Rio de Janeiro também mais para nublado, pouco ou nenhum sol e alguma chuva ou garoa caindo em alguns pontos da cidade e do estado do Rio, pegando também a região de Serra aqui. Aqui a divisa com Minas Gerais, mais nuvens do que chuva, mais a nebulosidade. Aqui no extremo nordeste de Minas também, toda essa faixa aqui de Minas, mais nuvens do que chuva. Grande parte do estado é tempo bom, com alternância entre nuvem alta, sol, mas um dia aproveitável. Então, do sudeste, se tiver alguma chuva, em alguns pontos aqui do Espírito Santo, a parte sul e litoral, o estado do Rio e o litoral de São Paulo, pegando aqui um pedacinho do Paraná. O restante, tudo com tempo seco. No decorrer de hoje até quinta-feira, nós temos o quê? Intensifica a chuva aqui na parte, aqui um pouquinho abaixo da linha do Equador para o norte, nós temos o quê? Roraima com pancadas de chuva mais significativa, aumenta um pouco a intensidade de chuva aqui no norte do Pará, Amapá também, Foz do Amazonas, litoral do Pará, aí da metade do Pará para baixo, mais para tempo seco. Se tiver chuva, é coisa bem isolada na faixa central e na parte centro-sul é tempo seco. Esse extremo norte aqui do Tocantins também, alguma nebulosidade, mas dificilmente chove. Toda a parte assim de divisa com Mato Grosso, Rondônia, Acre, aqui no Amazonas, tempo mais para seco. Nessa área aqui do Acre e Amazonas, aumenta a nebulosidade, podendo ter algumas pancadas entre a quarta ou quinta-feira.
Aqui, ó, aumenta a intensidade das pancadas aqui no norte do Peru, na selva equatoriana, melhora a condição de chuva aqui na Colômbia, sul da Venezuela e os outros países que fazem fronteira com o Brasil, aumentando também a intensidade em Roraima, norte do Pará, e praticamente quando vai descendo, vai diminuindo. O centro-sul do Peru, pouco ou nenhuma chuva, só rente aqui perto da cordilheira, a costa pacífica, tempo seco. Paraguai, boa parte da Bolívia, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, tudo com tempo seco predominante, que é a característica dessa época do ano. Toda essa faixa aqui é muito mais entre hoje e terça-feira, na quarta e quinta, talvez mais nuvens, alguma garoa e olhe lá. Essa região aqui começa a dar sinais de melhora entre quarta e quinta-feira. Mas ainda tem alguma nebulosidade um pouquinho mais acentuada, mas nada demais. E toda essa grande região aqui do país, tempo seco, que é a característica dessa época do ano. E com umidade baixa, podendo chegar ou baixar dos 10% a 20%. Paraguai, tempo seco, Bolívia também, norte da Argentina, tudo tempo seco. É uma semana tipicamente da época. No decorrer dos próximos 10 dias, a chuva aumenta na metade norte do Pará, Amapá, Roraima, metade norte do Amazonas, todos os países que fazem fronteira com o Brasil ao norte, o norte do Peru, do centro do Peru para baixo, até aumenta um pouquinho a chuva em alguns dias, entre hoje até o dia 15 de julho. Aqui Rondônia, pode ser que haja algumas pancadas isoladas aqui no norte, oeste de Rondônia, no Acre, na parte oeste, algumas pancadas isoladas, na parte centro-sul, pouca coisa, boa parte de Rondônia, tempo seco, o Mato Grosso, tempo seco. Para quem está na colheita, seja do milho, algodão, qualquer outra cultura, está numa situação boa, mas tem que tomar muito cuidado com as queimadas. Toda essa região aqui vai ter condição de tempo bastante seco nesses 10 dias, sem previsão de chuva e com condições de tempo assim favorável à propagação do fogo. Então tem que tomar muito cuidado, o pessoal que mora aqui também, muita água, quem trabalha ao ar livre principalmente ao longo do dia, que nós vamos ter aquela característica bem marcante do Brasil Central. Dias bonitos, ensolarados, alguma variação de nuvens, de manhã até continua frio, mas de tarde esquenta e a umidade vai lá embaixo. Então chuva mesmo fica mais na parte norte do país, entre o centro-norte do Pará, Amapá, Foz do Amazonas, Roraima, centro-norte do Amazonas, algumas pancadas de chuva, até pode ser forte em Manaus, toda a parte norte do Amazonas, até avança um pouco para o sul do Amazonas e sudoeste e oeste, algumas pancadas de chuva, mas no geral não é muita não. E aqui esse miolo do país, tempo seco. Aqui no Paraguai, a gente vê aqui mais pertinho, a gente vê, ó, começa a ter alguma chuva que provavelmente isso aqui vai ser lá pelo dia 14, 15 ou 16 de julho, quando vai entrar uma frente fria aqui. Então, essa parte do Mato Grosso do Sul também, até mais ou menos até o dia 14, 13, tempo seco. Entre 14 e 15, poderemos ter a entrada de uma frente fria aqui no Mato Grosso do Sul, pega aqui também a parte sul da Bolívia, pega aqui o extremo oeste e o sul de São Paulo, novamente. Então, alguma coisa vai mudar o tempo aqui nessa faixa no final, na metade do mês de julho. Inclusive, de vez em quando, os modelos estão dando a entrada de uma grande massa de ar frio entre o dia 14, 15, 16 de julho para frente. Poderemos ter algum evento de friagem pegando essa região aqui no começo da segunda quinzena de julho. Mas até lá a gente vai atualizando os dados. No sudeste também, boa parte tempo seco, pode ter alguma chuvinha nesses 10 dias aqui no leste de Minas, leste e sul de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo. Então é um pouquinho mais instável nessas áreas entre o Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo. Dentro desses 10 dias nós vamos ter vários dias nublado, sol, nuvens, eventualmente alguma chuva, alguma garoa, alguma instabilidade, mas nada de volume. É pouco volume de chuva. Vai apenas ter mais variação no tempo. E nessa grande área branca, pegando boa parte de São Paulo, boa parte de Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, maior parte dos 10 dias é tempo seco. Alguma instabilidade aqui no Pantanal e no Mato Grosso do Sul, provavelmente depois do dia 14 e 15. Mas aí a gente vai atualizando. Tanto que o resultado está aí, ó. Chuvas de normal a abaixo da média.
acima da média aqui na parte norte, pegando aqui o centro-norte do Pará, Amapá, Roraima, centro-norte do Amazonas, mesmo aqui nessas áreas entre a Venezuela, Colômbia, Peru e Equador, apesar de ter chuva, ainda vai ser chuva um pouco abaixo do normal. Nessas áreas aqui já chove pouco, ainda tende a chover menos que o normal. E nessas áreas aqui também, a pouca chuva que dá ainda tende a ser abaixo do normal. Nessa área aqui não dá nem para dizer que é abaixo do normal, porque simplesmente não chove. E aqui também, ó, entre o leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, grande São Paulo, todo ele, Paraná, Paraguai, pode ter alguma chuva? Pode, mas abaixo do padrão. Aqui para vocês terem uma ideia como é que foram as últimas 2 semanas, que começou aquela massa de ar frio um pouco lá pelo domingo passado, acho que dia 26, 27 de junho, até agora, nessas últimas 2 semanas, as temperaturas ficaram abaixo do normal em boa parte do Amazonas, Rondônia, Acre e grande parte aqui, ó, centro-oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná, litoral oeste e litoral de São Paulo, Rio e Espírito Santo e leste de Minas. Toda essa região em azul ficou abaixo do normal nas últimas 2 semanas. Um pouco mais quente aqui nessa área aqui do país. Dá para ver que essa friagem foi forte a ponto de deixar o clima mais frio e continua ainda frio, né? Aqui a gente vê, ó, as mínimas amanhã. Tirando essa parte aqui do norte, que é a característica é o calor, diminuiu bastante o frio aqui, a friagem chegou a pegar toda essa região aqui do Amazonas com temperaturas abaixo do normal, pegou aqui boa parte do Peru, dos Andes para cá, o extremo sul da Colômbia, pegou o sul, aqui ainda pega um pouquinho, ó, ainda está um pouquinho frio de manhã cedo, amanhã, talvez alguns pontos aqui da divisa com o Mato Grosso possam ter mínimas entre 17 e 20 graus, que para essa região aqui é frio, também um pouquinho de frio aqui na divisa de Tocantins com o Goiás, e no centro-sul do Mato Grosso ainda faz frio, no sul de Goiás, fresquinho aqui no Acre, onde pode ter mínimas de 17 a 20 graus, aqui mais quente, mais abafado. Aqui no centro-sul de Rondônia, mínimas entre 16 e 19 graus, o que é o friozinho. E aqui na parte bem na metade sul do Mato Grosso, mínimas entre 10 e 15 graus, com um outro pontual abaixo de 10 aqui na parte sudeste do estado. Uma ou outra estação pode ter uma mínima de 9, 10, 11 graus. A maioria entre 11 e 15 graus em toda essa região. Cuiabá provavelmente com mínimas entre 13 e 15 graus, ou entre 13 e 16, dependendo do ponto da cidade, no amanhecer dessa terça-feira. Goiás também faz frio, Mato Grosso do Sul, a Bolívia ainda continua frio. Aqui a gente pega aqui mais detalhe, ó. Aqui a região do Distrito Federal, amanhã pode ter alguns pontuais entre 6 e 9 graus, Goiânia pode ter alguns pontuais entre 7 e 10 graus, ainda faz frio, a divisa com Minas, boa parte de Minas Gerais com temperaturas baixas, essa faixa mais vermelha aqui pode ter mínimas de 4 a 8 graus, aqui no sul de Minas, alguma geada isolada de baixada, algumas temperaturas negativas na Serra da Mantiqueira, alguma geadinha leve, sem consequência nenhuma, em algumas áreas de café, bem no fundo da baixada, com mínimas ali de 2, 4 graus, sem nenhuma consequência. Nas áreas de café, as mínimas não baixam muito de 5, 7 graus, dentro do normal, nada assim exagerado. Aqui na Serra do Rio Frio, na Serra do Espírito Santo, alguma geada acima de 900, 1000 metros de altitude, mas do sudeste, o estado de Minas, essa parte aqui, é onde faz mais frio. BH pode ter alguma mínima de 7, 10 graus nos arredores da cidade e entre 10 e 12 em boa parte da cidade. O Rio de Janeiro, alguma mínima entre 12 e 15 graus em algumas áreas da cidade do Rio. São Paulo também, em alguns pontos da capital paulista, mais longe do centro, pode ter mínimas entre 7 e 10 graus, no centro entre 10 e 12, outra madrugada fria, exige atenção com o pessoal de rua, que realmente para quem não tem casaco nenhum, pode ser até fatal, então sempre é bom tomar cuidado. Aqui já falei, Campo Grande já fica mais agradável, entre 13 e 16, nessa faixa aqui do Mato Grosso do Sul pode ter mínimas abaixo de 10, 12, ainda frio aqui nessa parte do Paraná, Paraguai diminui o frio, começa a voltar ao normal, aqui na Bolívia também, e toda essa região aqui, frio por causa da cordilheira e do altiplano. As máximas também vão subindo, vão voltando ao padrão normal. Calor no Tocantins, Palmas deve ter 35, 36, aqui o Rondônia, norte do Mato Grosso, sul do Pará, sudeste do Amazonas,
Toda essa região aqui com máximas de 33 a 36 graus. Cuiabá passa aí dos 30 a 32. Para o padrão de Cuiabá ainda está abaixo do normal. Campo Grande também, toda essa faixa em laranja do mapa de 28 a 32 graus. Nessa faixa mais colorida, onde a cordilheira e o altiplano é frio o dia todo. E aqui na parte mais do sudeste a gente vê que em Minas Gerais continua friozinho, BH não passa muito de 24, 26 graus, Rio de Janeiro não passa muito de 24, 26, Vitória também não passa muito de 24, 26, talvez amanheça com 16, 18, friozinho na região serrana do Espírito Santo, um pouquinho mais quente no norte do Espírito Santo, onde passa de 28, 30, no sul da Bahia também, aqui no oeste da Bahia que faz frio, esquenta, ao calor aqui no Tocantins, norte do Mato Grosso, nessa região aqui de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, passa um pouco dos 30, Campo Grande 28, 30, boa parte do Mato Grosso do Sul não passa muito de 28 graus, São Paulo também fica friozinho no litoral, de 23 a 26 graus. A capital paulista não passa muito de 23 a 25 com boa vontade, 22 a 24 com boa vontade. Aqui toda essa parte do interior de São Paulo, aqui do norte, noroeste, oeste, de 26 a 29 graus, que também está agradável para o padrão. O Paraguai começa a esquentar aqui no norte do Paraguai com 32, 34 graus. Aqui toda a região do Paraguai com temperaturas mais normais, né, de 26 a 29, a Bolívia também, algumas áreas acima de 30. Aos pouquinhos vai aquecendo, mas a semana toda vai ser assim. Manhãs frias, tardes quentes, umidade baixa. Toda essa faixa aqui vai continuar ainda um pouquinho abaixo do padrão normal da época. Tanto que está aqui, ó, nos próximos 10 dias, essa região aqui ainda tem um certo resfriamento, aqui também normal, parte por causa da chuva. Aqui onde está mais seco começa a ficar mais quente, principalmente ali do final dessa semana e início da semana que vem. Também dá uma boa esquentada aqui nessa parte da Bolívia, Paraguai, norte da Argentina. Toda essa região aqui começa a voltar a ficar mais quente. O quê? Aos poucos vai começar a vir aquele ar mais quente daqui, começa a descer, preparando a entrada de outra friagem no final dessa quinzena, entre o dia 14 e 15 ou 16 e 17 de julho para frente, uma nova friagem deve invadir essa região. E no sudeste ainda continua toda essa parte aqui do centro-sudeste do Mato Grosso, Goiás, boa parte de Minas, Espírito Santo, Rio principalmente, litoral de São Paulo, partes do Mato Grosso. Essa parte aqui mais branca, azul do mapa, ainda continua friozinho, com madrugadas frias, tardes não tão quentes. E aqui no interior paulista começa a esquentar mais, partes do Mato Grosso do Sul, oeste, principalmente a Bolívia e Paraguai, já começa a voltar o calor habitual que faz nessa época do ano. Aqui o inverno não é de frio constante, são ondas. Deu essa onda agora, que durou aí praticamente 2 semanas, baixou a temperatura, agora está se recuperando, dá uma esquentada e depois vem outra friagem para cair de novo a temperatura. Está seguindo mais ou menos o ritmo normal do inverno no centro-oeste, que é o quê? Episódios de friagem intercalado com períodos de calor. Tivemos um agora forte, agora vamos ter um período de calor e depois uma outra friagem que até pode ser forte também. Mas até lá a gente vai analisando. Do sudeste fica mais frio a parte litorânea por causa da posição do ar frio, que ele fica aqui no oceano jogando frio e umidade para essa parte do litoral. Então agradecer o pessoal que nos acompanha no canal, agradecer já os mais de 40 mil inscritos. Atingimos ontem a marca dos 40 mil, agora já passou um pouquinho. Agora a nossa nova meta é os 50 mil. Esperamos que até o finalzinho de julho ou início de agosto nós tenhamos essa marca. Então, recomende o nosso canal, visualizem, se inscrevam, acompanhem, dê sugestões no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. E voltamos mais à noite com a previsão estendida e na próxima quinta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.